Boa noite, meu amigo, minha amiga. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso bom Deus esteja contigo. Como é bom nessa noite poder trazer mais uma palavra ao teu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E nessa noite eu queria refletir contigo sobre a história de um homem que, mesmo em uma situação difícil, uma situação de pré-morte, ele encontrou paz para o seu coração, ele encontrou esperança para a sua vida. Ele tomou uma decisão grandiosa, e essa decisão foi estar ao lado de Cristo, mesmo sabendo que iria morrer, mesmo depois de uma vida de pecados, uma vida de crimes. Ele foi perdoado por Deus e escolheu viver ao lado de Cristo. E essa história que eu estou falando, ela encontra-se lá em Lucas capítulo 23, versículos 33 a 43. Eu gostaria de ler contigo para que possamos compreender melhor. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sobre elas a sorte. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto, ele nos chama a atenção porque um homem ali, em meio à condenação e a perto da sua morte, ele reconheceu a grandeza de Cristo. Ele reconheceu o Messias, o Cristo que veio para libertar e salvar o povo do pecado. Diante de uma multidão que apenas zombavam do Senhor, de autoridades que escarneciam do seu nome, e diante de outro companheiro ali, que estava ao seu lado também zombando, em meio a tantas zombarias, em meio a tantas negações, aquele homem, ele demonstrou uma fé incomparável. Ele demonstrou a esperança viva na sua fé, pois ele reconheceu a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mesmo estando ao lado e ao redor de pessoas que estavam zombando do Senhor, ele escolheu estar ao lado de Cristo. Ele escolheu estar com Cristo. E você, como é que está? Em que lado você está? A que lado você está pertencendo? Estamos vivendo em uma sociedade que a cada dia escarnece, zomba do Senhor. Estamos vendo pessoas perdendo a sua fé, pessoas abandonando a cada dia mais a fé. Mas ainda assim, eu quero te dizer, escolha estar ao lado de Cristo. Mesmo com tantas atrocidades acontecendo, mesmo com tanta desesperança vindo aos nossos corações, lembre-se, tenha esperança naquele que pode todas as coisas. E esse é o Cristo Jesus, aquele que estava ali sendo crucificado pelos nossos pecados. O que prendeu Cristo ali naquela cruz não foi aqueles pregos, não foi aquelas cordas, mas o que prendeu Cristo ali naquela cruz foi o seu amor por mim e por você. O que prendeu Cristo naquela cruz foi a alegria, o cuidado e
o zelo por nós, o seu amor perfeito para pessoas como nós imperfeitas. E diante daquilo ali, daquela situação, daquela cena chocante, daquela cena trágica, um homem que estava ali, sendo crucificado, escolheu viver eternamente. Escolheu viver para Cristo. Mesmo sabendo que iria morrer, ele escolheu viver em Cristo. E Cristo é assim, mesmo em situações desesperadoras, mesmo em situações que apresentam a morte, quando escolhemos viver com Ele, Ele nos dá a vida. E uma vida eterna, uma vida que ninguém mais pode dar, só Ele pode dar. E algo que me chama a atenção nesse texto é que há uma música que ele diz também, né? Uma música chamada Palácios, do grupo Remunhão, um grupo bem antigo. E no seu refrão ela diz assim: de que lado você está? De que lado você quer ficar? E ao perceber na leitura desse texto, ao ler esse texto, nós percebemos que havia duas pessoas na mesma situação. Porém, uma, ela resolveu trazer escândalo, ela resolveu desdenhar do Senhor. Ela resolveu juntar-se com os outros que estavam à sua volta e zombar do Senhor. Mas o outro, vendo toda aquela situação, ele resolveu crer no Cristo que poderia dar salvação. Eu não sei como você tem vivido à sua volta, não sei a quem você tem se espelhado, eu não sei como está à sua volta, de que lado você está, mas eu sei que se você escolher a Cristo, você terá vida eterna. Há uma história que conta que um homem estava em cima do muro, e de um lado do muro estavam os anjos do Senhor, dizendo: venha para o nosso lado. E do outro lado tinha os demônios, calados estavam, calados ficavam. E o homem ficou admirado e surpreso, porque do lado dos anjos, os anjos ali estavam falando: venham para o nosso lado, aqui é bom, aqui é agradável, aqui traz paz, aqui traz segurança. E do outro lado, os demônios calados estavam, não falavam nada. E o homem então questionou: mas por que vocês estão calados? Por que vocês também não estão me convidando para ir? E um dos demônios ali respondeu: não precisa, porque esse muro aí quem fez foi a gente. Queridos, com essa história e com também o texto bíblico e com a música que eu mencionei aqui, o refrão, isso me traz as seguintes reflexões. Há apenas um lado que podemos ficar para ter vida eterna, e esse lado é com Cristo. Esse lado é servindo ao Senhor. Esse lado é quando nos entregamos a Ele. É quando pedimos a Ele para morar no nosso coração e para nos levar até o seu reino, para escrever o nosso nome no livro da vida. Assim como aquele bandido que fez isso, que em meio a uma sentença de morte, ele reconheceu a grandeza do Senhor e pediu para que o Senhor lembrasse dele. Não importa o que você fez, aquele bandido estava sendo crucificado porque teve uma vida de má conduta. Não importa o que você está fazendo, Cristo, Ele te dá uma nova chance. Ele reescreve a tua história. Ele te dá uma nova perspectiva de vida. Apenas escolha estar ao lado dele. Em contrapartida, a gente vê o outro bandido que estava zombando junto com as autoridades, junto com os soldados, e ali ele alcançou apenas a morte física e a morte espiritual. Assim como aquele homem que estava em cima do muro. Porque estar em cima do muro é você escolher estar longe de Deus. Eu não posso estar em cima do muro. Eu preciso ter a convicção. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa palavra precisa ser sim, sim ou não, não. É eu viver para Cristo ou não.
Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Aqueles que estão em cima do muro estão longe de Deus. Aqueles que estão em cima do muro, eles não estão com Deus. Eles não estão ao lado do Senhor. Mas estão vivendo uma vida cada vez mais perto, né? Como a própria história diz, né? Os demônios estão vivendo uma vida a passos largos para o inferno. Mas eu quero te dizer, escolha estar ao lado de Cristo. Viva com Cristo. Escolha hoje estar ao lado de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Assim como aquele homem que estava sendo crucificado, mas viu ali a oportunidade de viver eternamente. Viu ali a esperança ser renovada. Ele não precisou ter uma vida de fé continuada, porque ele teve uma fé naquele momento. Ele conheceu a Cristo naquele momento de morte. Mas eu não quero te dizer que para você escolher isso também quando você estiver perto, já estiver velho, né? Mas eu quero te dizer, escolha viver para Cristo hoje. Porque ninguém sabe do amanhã. Ninguém sabe daqui a 5 minutos como não vamos estar. Mas nós sabemos do agora. E Cristo te chama agora para estar ao lado dele, para viver com ele, para caminhar junto com ele. Jesus, ele se entregou por mim e por você, para que pudéssemos ter vida, e vida com mudança, vida ao lado dele, uma vida de obediência. Que você possa nessa noite refletir sobre isso e escolher estar ao lado de Cristo, escolher viver para Cristo, ter suas atitudes semelhantes com a de Cristo, ter os seus pensamentos em Cristo, ter a sua fala mudada por Cristo. Que o amor penetre no teu coração e que você viva a Cristo de forma verdadeira, não como muitos por aí. Não esteja em cima do muro como aquele homem, não esteja em cima do muro como muitos por aí estão, mas viva para Cristo, ore para Cristo e viva em Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê uma boa noite e uma excelente semana. Quinta-feira nós temos culto, nós temos live, nos acompanhe no nosso canal, tá? Pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, Congregação Batista Entre Rios, tá? 7 horas da noite na quinta-feira, te aguardo lá. Tenho certeza que Deus tem uma palavra vinda diretamente do trono dele para a sua família, para a sua vida, tá? Para o seu coração. Se inscreva nos nossos canais, tá? Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para quando tiver um vídeo novo você receber. Deus te abençoe e te dê uma excelente noite. Amém?